É muito legal. E assim, é muito massa o relacionamento de vocês. Hoje é, né? É. É. Isso que é bacana. Um relacionamento que evoluiu. E você deixa claro isso. 100%. Era um inferno no começo. E o que você acha que foram, sabe, fundamentos que te ajudaram? Do inferno a puta, tá massa demais. É um só. E foi um só, tácito, na hora, pontual, foi ele. Foi quando eu assisti pela primeira vez o vídeo do Jordan Peterson falando sobre o sair não é uma opção. Qual que é esse daí? Explica. É The Real Reason for Marriage. Tá junto, acabou. Tem 3 minutinhos. Tá. Basicamente, o que ele fala é... Você vai virar pra pessoa e falar assim, ó... Eu sou problema. Você também. Eu tenho meus demônios. Você também tem. Eu não vou sair daqui. Ponto. Eu não vou sair daqui. Não importa qual o nível do demônio que você vai manifestar. Eu não vou sair daqui. Porque o negócio é, a menos que eu faça esse compromisso, não tem chance de eu ficar aqui com cada erro que você, cada defeito que você expor. E quando eu te dou a segurança de que não importa o nível do defeito que você expor, eu vou estar aqui, eu te dou a oportunidade de crescer como pessoa ao longo dos anos. Uau. Porque todos nós crescemos como pessoa ao longo dos anos. A diferença é que normalmente quando as pessoas descartam os relacionamentos, isso vai acontecer antes que ela possa ficar com aquela pessoa, porque o defeito foi tão grande que ela saiu. Sempre que eu falo sobre isso, eu deixo muito claro que não é válido para casos de agressão física. Porque Total. contra crimes, com crimes a gente denuncia, a gente foge, a gente sai. Total. Mas todo o resto está previsto naquela coisa simples do até que a morte nos separe. Uau. Então, assim, pô, o cara é um escroto, pois é, mas eu fiz o... Então, eu que soubesse escolher antes. Entende? Então, aí assim, olha, quando eu cheguei nesse conceito, eu vi que eu não tinha sabido escolher. Porque não era pra eu ter feito isso com o Neto e não era pro Neto ter feito isso comigo. Quando esse conceito chegou, a gente falou, ih, cara... Só que daí, assim, o conceito chegou. E eu falei, tá, ok, eu posso trocar de pessoa e aí aplicar o conceito a partir de então. Só que vai ser a mesma coisa. Onde peca aqui, Todo ali mundo vai tem ter, defeito. todo mundo tem defeitos. Então, pra mim, é muito mais fácil canalizar toda a minha energia em resolver do que a minha energia canalizada em, e se eu saísse? E se eu pedisse pra sair? E se eu pedir um tempo? E se eu, onde que eu vou morar? Como que eu vou comprar a parte dele? Como que... Ó, toda essa energia aqui podia estar assim, ok, como que eu resolvo? Porque se eu e você estamos presos numa caixinha pro resto da vida, é bom a gente deixar isso aqui bom, né? Senão a gente implode. Sim. Porque o grande problema quando a gente fala sobre isso é que as pessoas falam, então eu vou ficar infeliz? Não infeliz, você vai ficar e aí por isso você vai ficar feliz. Você vai fazer ficar bom. E aí, geralmente, a galera tira, então, como exemplo, os avós. Ah, porque meus avós ficaram casados 30 anos. Isso não significa nada. Pode ser que eles tenham sido infelizes por 28. Verdade. A questão não é ficar junto ou não, é ficar junto com o compromisso de fazer ficar bom. Afinal, vocês têm que ficar juntos. Boa. Entende? Porque junto por junto não significa nada. Sabe que essa passagem é muito especial. Uma vez questionaram quando é que eu descobri que o Caio era o homem da minha vida. A gente tá junto há muito tempo. E começou exatamente assim, uma relação muito conturbada, porque eram 2 crianças namorando. Uhum. Então, assim, foi 5 anos de caos, de briga. E o dia que eu olhei pra ele, e eu falei assim, ele é o homem da minha vida, foi quando eu olhei e falei assim, eu amo todos os seus defeitos. Você amava mesmo? Porque eu falei assim, Que pura porque, assim, você. mas a gente tem que pensar assim, é exatamente, Pessoa não é nem boa. questão de amar, é de aceitar. Tá. Porque eu falei assim, eu não sou melhor do que você. Tá bom, você tem esse Eu demônio, vamos resolver. eu também tenho Sabe meus essa paus coisa? aqui dentro. E eu aceito eles da forma como eles são. E a gente vai fazer dar certo. E não é eu contra você, mas somos nós dois juntos. Só que aí, e o grande problema disso é que eu sempre falo, quando falo sobre isso, eu digo, olha, sabe quando você, se você pegar qualquer assunto isolado para falar, os conceitos daquele assunto vão parecer muito estranhos? Então, só funcionam aqueles conceitos dentro daquele ínterim, sabe? Com isso é a mesma coisa. Entende? Então, dentro desse conceito casamento, para mim, só funciona o eu vou tolerar os defeitos dele, eu vou ficar aqui para arrumar, se tudo que envolve esse assunto estiver presente. É isso aí. Entende? Porque senão realmente fica uma coisa muito, muito solta. Muito solto. Agora, isso também não significa que precise ser assim o tempo todo e ciente para os dois. Porque pelo menos lá em casa não foi para os dois. Eu lutei sozinha nesse conceito por uns 6 meses. Antes dele entender que isso fazia sentido e falar, Sim, ok, tô sim. aqui também. Sozinha. Então, quando eu falo sobre isso, alguém às vezes diz, claro que você... É o neto, né? É o neto agora. O neto que eu conheço agora não é o neto que eu conheci. O neto que tá comigo agora não é o neto que esteve comigo nos 3 primeiros anos que foram infernais. Então, sim, eu sempre digo que a responsabilidade é de quem tem o conhecimento. É verdade. Você ficou sabendo? Pronto, então é tua responsabilidade. Caramba, eu vou ter que nadar sozinho? Vai. E olha, eu vou falar que uma das coisas que eu aprendi muito nesses... Quantos anos a gente tem? 14? 14. É saber escolher briga. Saber escolher suas batalhas. Porque, assim, tem defeito a roda. Eu tenho, ele tem. Se a gente for ficar implicando e tentando resolver tudo, vai virar um inferno. Sim. Então, assim, o que hoje é total contra meus valores, que isso, se continuar dessa forma, vai fazer com a nossa vida seja um inferno. Cara, foca nisso e resolve. É libertador. E o que eu gostei
do conceito. Como é que é o conceito do inglês do Jordan? O nome é The Real Reason for Marriage. Que ele fala, eu não vou sair. Aham. Porque ele diz que a real razão do casamento é segurança. Sim. Não é amor, não é felicidade. Entenda, não é que não tem isso, é que não é esse o objetivo. O objetivo do casamento é segurança, é você ter certeza de que eu não vou a lugar nenhum. Uhum. Tendo essa certeza, bom, agora vamos pro ser feliz, agora vamos pro ter amor, agora vamos pro... Mas a certeza é, eu não saio. Porque senão, se eu tenho a coisa... Eu vou ficar o tempo todo com medo de cometer um erro, porque eu sei que a qualquer momento você pode me deixar, e ser deixado é horrível. Então eu vou tentar não cometer esse erro de um jeito que vai anular a minha personalidade. Quando esse erro levemente aparecer, você vai falar, eu tô indo embora. E aí eu vou negar esse erro pra sempre, porque eu não quero que você vá embora. Total. E aí, porque eu neguei isso, a gente nunca vai conseguir falar sobre isso e passar por cima desse problema. Então, no fim das contas, a gente cria um monte de coisas que não aconteceriam se quando você fizesse a cagada eu falasse, foda, hein? Foda. Me machucou. Ruim pra mim, viu? Consequências do que você fez, nós vamos ter agora, sei lá, pelo resto da vida. Mas eu vou ficar. Eu vou ficar. Então, não tem um erro que não perdoa. Sim. Não tem um erro que não perdoa. A questão é, o fato de eu falar não tem um erro que ele cometa que eu não vá perdoar, não quer dizer que eu vou conseguir ficar bem aqui. Sim. Não quer dizer que não vai dar um trabalho fodido pra ele. Não quer dizer Não que quer você dizer precisa que- aceitar. Não quer dizer Né? que eu vou aceitar, não quer dizer que os próximos 5 anos não vão ser terríveis, não quer dizer... Mas a questão é, a minha palavra de ficar aqui, eu dei. Ah, então eu vou ficar aqui. E eu acho legal esse efeito. E parte de um pensamento que gera um efeito colateral é aquela coisa, né? Porque sempre quando a portinha do plano B tá Tá muito aberta. sexy pra você, Exatamente. é um efeito colateral da falta de perseverança. Você, Uhum. tipo, agora aquela coisa, quando no options, é só Uhum. pra frente, Uhum. ele gera um efeito colateral de insistência, de perseverança, de tolerância, Quer ver de o exemplo paciência. disso? É a pessoa que não arruma um apartamento alugado, porque afinal é alugado, um dia ela vai ter o dela. É verdade. Aí ela tem 55 anos. Ela viveu 35 anos num apartamento que ela nunca arrumou, afinal um dia ela vai ter o dela, que é o plano B. Uhum. 35 anos! E se eu tivesse pensado, esse aqui é o meu, é aqui que eu moro, pronto, acabou e tal. E tivesse arrumado. E tivesse vivido feliz porque você arrumou. E tivesse vivido num lugar gostoso porque você arrumou. Esse efeito colateral a gente exporta para várias coisas da vida, né? Aquela pessoa, por exemplo, que tem um trabalho e ela começa a desenvolver uma atividade paralela em tempo parcial e tem hora que desafia, ela fala, Dani, eu preciso disso, eu tenho meu trabalho. Elas fazem É com que muito as coisas sexy sejam a descartáveis. porta, né? É. O plano B, ela chama demais. É. Então, eu gosto muito desse conceito, porque assim, cara, não tem outra porta. Isso, é isso aqui. Então, pensa que não tem outra porta. É uma frase que Então eu vai falo. resolver. Eu tenho esse lema na minha vida. Eu não faço nada pra ver o que vai dar. Eu faço pra fazer dar. Uhum. Então, eu não faço com que as coisas na minha vida sejam descartáveis. Então, comecei a fazer uma atividade física nova. Eu não tô ali pra ver o que vai dar. Eu vou fazer dar.